Cristo, o somatório das coisas divinas. Um problema muito sério com o cristianismo de hoje é a sua complexidade. Ele engloba coisas demais. Muitas pessoas concebem-no como uma multidão de cristãos possuindo uma multidão de qualidades iguais a Cristo. Este tem tal amor, aquele tal paciência, aquele outro tal humildade. Como cobiçamos aquelas virtudes? Assim, saímos em busca delas. Porém, jamais foi intenção de Deus que devamos nos tornar possuidores de uma variedade de dons e graças. Sua intenção era que entrássemos em nossa herança em seu Filho. Ele nos apresenta uma pessoa, não uma porção de coisas espirituais. O fracasso em aprender esse fato é a causa de tantas quedas na vida de seus filhos. Quando os incrédulos se tornam conscientes de que são pecadores e vêm a saber que aqueles são o tipo de pessoas que Cristo salva, eles vêm a Ele para a salvação e ingressam numa experiência da sua graça salvadora. Entretanto, mais cedo ou mais tarde eles descobrem que essa experiência não vai ao encontro de todas as suas necessidades. Assim, vêm com mais uma petição e têm uma experiência a mais. Com cada nova consciência de necessidade, pedem algo novo para juntar ao seu estoque de coisas espirituais. Hoje eles oram por isto, amanhã por aquilo, o dia seguinte por outra coisa. As coisas pelas quais oram continuam a aumentar, mas mesmo que recebam tudo o que pedem, jamais preenchem totalmente sua necessidade. No propósito de Deus, Cristo não só é dador de tudo o que precisamos, mas Ele é tudo o que precisamos. Reconhecer isso é o que produz o cristianismo vital em contraste com o cristianismo conforme é comumente concebido, com sua ênfase em coisas externas. Voltemos à palavra de Deus para instruir-nos. O testemunho de João. Em seu evangelho, João registra que Jesus disse: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. 14:6. Examinemos esta afirmação espantosa. Cristo é o caminho. Nos termos mais simples, o Senhor afirma que o caminho de Deus para o homem não é algo que possa ser encontrado num mapa. Na verdade, não é nenhuma coisa. O seu Filho é a sua única maneira de atingir seu fim. Eu sou o caminho, diz Jesus, e ele acrescenta: ninguém vem ao Pai senão por mim. O único caminho que nos conduz de onde estamos ao lugar onde Deus está é Cristo. Todos os que realmente vieram a Deus, pelo menos numa ocasião, experienciaram que Cristo não somente nos ensina o caminho para o Pai, mas que Ele é o caminho. Entretanto, depois da nossa primeira vinda a Deus por intermédio de Cristo, precisamos perceber que progressivamente, assim como inicialmente, a nossa única maneira de nos achegarmos ao Pai é mediante o Filho. Eu sou o caminho era verdade quando viemos pela primeira vez a Deus, isso ainda é verdade e sempre será. Ainda assim, muitos cristãos derrotados há anos têm buscado o caminho da vitória e ainda estão perseguindo esse cansativo objetivo. Eles estão buscando um caminho e estão perdendo de vista aquele que é o caminho. Enquanto estivermos tentando descobrir algum método de vencer, estaremos fadados à derrota. Consideremos o caso de dois cristãos. Sendo finalmente persuadido de sua incapacidade de vencer, confia no Senhor que Ele fará nele o que não consegue fazer por si mesmo, e algo vital transpira em sua vida. Outro, ouvindo seu testemunho, dá os mesmos passos, mas nada acontece. Como você explica a diferença na experiência desses dois cristãos? O primeiro fez contato com o próprio Cristo e aprendeu a confiar nele para tudo, o segundo anotou a fórmula e se pôs a trabalhar com base nela. Fórmulas têm o seu uso no reino natural, mas no reino espiritual nada tem valor fora de Cristo. Ocasionalmente ouvimos, perplexos, os cristãos fazerem observações como essas: eu leio a palavra, aposto-me das promessas, oro, mas nada funciona. Por que não funciona? Porque eles são os que trabalham. Observaram o processo em outras vidas e tentaram copiá-lo. Estudaram os aspectos externos do cristianismo e estão procurando reproduzi-los em vez de permitir Cristo reproduzir-se neles. Em certo lugar alguém estava pregando sobre Romanos 6-8. Alguém da audiência aproximou-se dele no final da reunião e disse: agora entendo qual é o caminho da vitória, descobri o segredo. Outro membro da audiência quietamente se levantou e estava prestes a sair do salão quando o pregador o deteve e disse: bem, e quanto a você? Aquele irmão replicou:
ouso dizer que o Senhor me abriu os olhos e deu-me um novo vislumbre dele mesmo, mas realmente nada tenho a dizer. O irmão autoconfiante, que imaginou ter encontrado um caminho em meio aos seus fracassos passados, continuou a viver uma vida de derrota, ao passo que o irmão modesto, que não encontrara nenhum caminho novo, vira que Cristo era o caminho, e o resultado foi uma vida mudada. Cristo é a verdade. Muitos cristãos concebem a verdade como sendo a doutrina concernente a Cristo, mas de acordo com a própria afirmação do nosso Senhor, a verdade não é uma questão de doutrinas a respeito dele, mas é ele mesmo. João cita Cristo como tendo dito, "Eu sou a verdade." Será que poderia haver algo mais claro do que isso? E João registra esta outra afirmação feita pelo nosso Senhor acerca da verdade, "E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará." João 8:32. Pare um instante e pense. Quanto do ensinamento sobre Cristo que conhece tão bem teve o efeito de liberar você? Estamos familiarizados com o ensinamento sobre Cristo, mas não estamos suficientemente familiarizados com o próprio Cristo. Nenhuma verdade, como conceito, tem o poder de libertar os homens, mas aquele que é a verdade liberta todos que estabelecem verdadeiro contato com ele. É possível ouvirmos verdades cristãs por anos a fio, e até pregar sobre elas, e ainda estar presos a muita coisa que não é de Cristo. O problema é que temos ficado ocupados com verdades, não com a verdade. A verdade sempre liberta. Podemos ser capazes de expor a doutrina da nossa crucificação com Cristo enquanto a realidade da nossa crucificação com Ele não é evidente em nossa conduta diária. Podemos ser intérpretes eloquentes de nossa ressurreição com Ele e ainda assim não viver no benefício da sua ressurreição. Apossamo-nos de tantas verdades, mas, não conhecemos Cristo como somatório da verdade. Testemos a nossa experiência pela sua palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cristo é a vida. Precisamos diferenciar claramente entre vida e ações. A vida certamente se expressa em ações, mas ações não são substituto da vida. Muitos cristãos fazem um enorme esforço em seu desejo de serem como Cristo, mas a vida de Cristo é sempre espontânea. Até mesmo a vida natural funciona espontaneamente. Como seus olhos veem? Como os seus ouvidos ouvem? Você, conscientemente, não faz qualquer esforço, o tempo todo, tentando ver e ouvir. Simplesmente abre os olhos e eles veem, simplesmente abre os ouvidos e eles ouvem. Esforço excessivo indica fraqueza. Os movimentos de um corpo saudável são espontâneos e frequentemente inconscientes. Cristo é a ressurreição. Disse-lhe Jesus, "Eu sou a ressurreição." João 11:25. Essas palavras foram proferidas antes da ressurreição de Lázaro, e Cristo não estava meramente reivindicando a capacidade de devolver um homem morto à vida, embora ele tivesse de fato realizado uma ressurreição naquela ocasião, e também em várias outras. A ênfase aqui não é no que ele faz, mas no que ele é. Eu sou a ressurreição. Que é ressurreição? Ressurreição é algo que penetrou na morte e emergiu em vida. A ressurreição pressupõe morte. Não pode haver ressurreição onde não houve morte. Deus disse que no dia em que Adão comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, naquele dia ele certamente morreria. Ele comeu o fruto proibido, e aconteceu o que Deus disse, a morte imediatamente começou a operar. Adão não tinha em si o que pudesse vencer a morte, e assim é com todos da raça de Adão. Ninguém consegue sobreviver ao teste da morte, mas ouçam a declaração de Cristo, "Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno." Apocalipse 1:17-18. O último Adão entrou na morte, mas a morte não pôde retê-lo. Ele é a ressurreição. Ele venceu a morte e em glória de ressurreição leva as marcas do seu conflito com o inimigo. As chagas das suas feridas ainda estão lá. Seus seguidores raramente levam as marcas da morte, é por isso que há tão pouca evidência da vida de ressurreição. A ressurreição está inseparavelmente relacionada com a cruz. Cristo é o pão da vida. Eu sou o pão da vida, diz Cristo, João 6:48. Que implica esta outra afirmação? Que é pão?
Pão é o que satisfaz a fome. Enquanto estou faminto, falta-me energia para trabalhar, mas quando me alimento, fico fortalecido e posso enfrentar a tarefa. A muitos cristãos falta força para servir a Cristo, porque jamais encontraram nele a sua satisfação. Eles trabalham muito bem por 1 ano ou 2, mas gradualmente chegam a uma parada. Sentem-se vazios e secos e esperam a oportunidade de realizar um recuo espiritual de modo que possam refazer seu estoque esgotado. Periódicos recuos espirituais podem proporcionar um estímulo temporário, mas não trazer uma satisfação final, definitiva. A satisfação permanente só pode advir quando descobrimos que Cristo é o pão da vida e aprendemos a contar incessantemente com Ele para nosso sustento. Quando estava na terra e ficou com fome e cansado, ele pôde suprir a necessidade da mulher samaritana e também ter a sua própria necessidade satisfeita, mesmo quando ele se gastou em benefício dela. Quando seus discípulos ofereceram-lhe comida, para espanto deles, ele recusou. Ele então explicou a fonte secreta de sua perene satisfação: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 4:32 e 34. Cristo é a luz da vida. Muitas vezes João cita a afirmação do Nosso Senhor de ser Ele tudo o que o homem precisa. João 8:12 diz: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Cristo não é somente o dador de luz, Ele é a luz. Ele é a luz do mundo, e os que mantêm uma relação íntima com Ele têm mais do que mera luz externa, têm a luz da vida. Luz espiritual não é uma questão de conhecimento intelectual, por isso acontece frequentemente que aqueles que conseguem ver muito da esfera espiritual pouco podem dizer do que veem, em contraste com aqueles que têm pouca visão espiritual, mas que estão sempre prontos para falar acerca da luz maravilhosa que receberam do Senhor. O efeito da luz divina jamais é edificar aqueles que a recebem. Ela não edifica, mas abate, é devastadora para a natureza humana. Conhecimento ensoberbece, não consegue pôr o homem fora de ação porquanto ele pode se servir dele para sua própria edificação. A assim chamada luz nas Escrituras pode acrescentar muito à nossa posição no mundo cristão, mas a luz da vida nada acrescenta ao nosso prestígio. Entretanto, ela pode fazer o que nenhuma quantidade de luz comum pode fazer, pode incapacitar o homem natural por seu fulgor cegante, assim, pavimentar um caminho para Deus atingir seu objetivo. Cristo é o Eu Sou. Ao longo de todo o seu evangelho, João continua enfatizando o fato de que tudo que o homem precisa para a sua vida diária, Cristo é, e ele registra a espantosa afirmação de Cristo de que ele é o Eu Sou. Aqui estão as palavras de Nosso Senhor: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. 8:58. E outra vez, porque se não crerdes que eu sou morrereis nos vossos pecados. 8:24. Se tiver de haver uma solução final e máxima para o nosso problema, então precisamos chegar a conhecer Cristo como Eu Sou. O testemunho de Paulo. Paulo, não menos claro do que João, testifica da plenitude de Cristo. Ouçam o que ele diz aos Efésios: o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. 1:9, 10. E ouçam essas palavras aos Colossenses: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da Igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. 1:16, 20. E poderia alguma coisa ser mais conclusiva ou clara do que esta afirmação: Cristo é tudo em todos? 3:11, VRC. Mas será que vimos realmente que Cristo é tudo em todos?
O propósito de Deus é que em todas as coisas ele deve ter a preeminência, e ele atinge seu objetivo colocando todas as coisas em Cristo e a nós mesmos também nele. Isso Paulo explica com muita clareza em sua primeira carta aos Coríntios, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, 1:30. Você aprendeu o significado deste versículo? Paulo não está dizendo que Deus está preparado para conceder-nos certos dons, o dom da sabedoria, o dom da justiça, o dom da santificação, o dom da redenção. Não, ele está dizendo que Cristo é a nossa sabedoria, Cristo é a nossa justiça, Cristo é a nossa santificação, Cristo é a nossa redenção. Aprove a Deus englobar todas as coisas em Cristo, e tendo colocado nele todas as coisas, Deus nada tem para dar-nos fora dele. Não é de um suprimento pleno dos dons de Deus que precisamos, é de um conhecimento mais pleno daquele que é o seu dom todo inclusivo. Quebrantamento e edificação. À medida que prosseguimos na vida cristã, estamos propensos a fazer uma descoberta surpreendente. Descobrimos que as qualidades recomendáveis que marcaram os nossos primeiros anos gradualmente se desvanecem e certas características não tão atraentes começam a se manifestar. Quando jovem cristão, diversas pessoas me instruíram a buscar a semelhança de Cristo em minha vida, mas alguns anos mais tarde descobri, para minha consternação, que frequentemente o meu temperamento estava levando a melhor sobre mim. Mesmo quando eu tentava controlá-lo de modo a que ele não irrompesse, por dentro ele estava fervendo. Para piorar minha aflição e desilusão, os mesmos bondosos cristãos que me recomendaram as qualidades de Cristo, que anteriormente tanto os impressionavam, não hesitavam em dizer-me quão lamentável era a minha vida atual comparada com a passada. Eu costumava ser tão humilde e paciente, diziam eles, tão gentil e amável, mas agora. Sim, eu costumava ser tão parecido com Cristo, mas agora. O pior de tudo era que suas críticas não eram infundadas. Eu podia tê-lo sobrepujado com minhas próprias narrativas de fracasso, pois elas pareciam ser uma legião. Mas como esse trágico estado de coisas chegou a esse ponto? Qual era o problema? Era que eu tinha ficado acumulando coisas espirituais, e Deus querendo assumir o controle para aliviar-me delas a fim de abrir caminho para a vida de seu filho. Irmãos e irmãs, se Deus quiser estabelecer uma edificação permanente em nossa vida, Ele, então, primeiro precisa fazer um trabalho de quebrantamento, pois temos uma propensão natural para adquirir coisas, e tais coisas não têm lugar em seu propósito para o seu povo. Oh! Como temos buscado ao longo dos anos refrear-nos para não praticar coisas pecaminosas e cultivar coisas espirituais. Como nos censurávamos por causa dos ignóbeis aparecimentos do nosso orgulho, e como zelosamente procuramos nos equiparar à humildade de Cristo. Como lutamos para adquirir mansidão e amor e um exército de outras coisas louváveis. Entretanto, mediante contínua desilusão, Deus tem sido enfim capaz de convencer-nos de que as nossas preciosas aquisições carecem da qualidade eterna que está em Cristo, elas não conseguem nem mesmo suportar as tensões e angústias de um curto período de vida. Antes de nos convertermos, começamos a acumular coisas mundanas, e essas, é claro, tiveram de sair quando viemos a Cristo. Entretanto, o nosso velho dom de adquirir coisas foi levado para dentro do âmbito espiritual, e gradualmente acumulamos uma quantidade de coisas espirituais. Assim, ao atingirmos certo estágio em nossa história cristã, Deus começou a removê-las. Quando aquelas coisas que nos sustentavam se foram, começamos a aprender o que significa apoiar-se no Senhor e viver por Ele somente. Entretanto, por causa da nossa inveterada tendência de aumentar nossas posses, o processo de quebrantamento e de edificação continua pelo resto de nossos dias. Perdoem minha franqueza se eu disser que enquanto contemplo essa multidão vejo muitos de vocês atravancados de coisas as mesmas coisas que os atravancavam anos atrás. Admito que alguns de vocês têm paciência, incrível paciência, e alguns têm muita consciência, e bondade vocês têm também, e muitas outras virtudes. Onde mais iria eu encontrar todas essas coisas preciosas? O que Deus, porém, está zelosamente procurando em sua vida não é encontrado tão facilmente. Ele não está procurando o que vocês possuem em si mesmos, tampouco está Ele buscando aquilo que vocês podem fazer por si mesmos, Ele está procurando o seu Cristo.
Posso citar uma experiência pessoal atual para ilustrar melhor? Alguns dias atrás soube que um irmão enfrentava certa dificuldade doméstica e minha reação espontânea foi ir visitá-lo. Como cristão e alguém em posição de responsabilidade, com certeza o mínimo que eu podia fazer era visitá-lo e expressar minha solidariedade, e levar-lhe tanto alívio prático quanto pudesse. Saí, portanto, em direção à sua casa, mas logo em seguida senti-me estranhamente fatigado. Que havia para cansar-me tanto? Nada do que eu pudesse lembrar. Gradualmente, porém, ocorreu-me num repente que minha vida estava sendo enfraquecida porque Deus me abandonara aos meus próprios meios. Eu é quem dera origem a essa nobre ideia, por isso, eu é quem devia levá-la a cabo. Enquanto procurava ser o irmão bondoso que o cristianismo exigia de mim, Deus retirou seu apoio, pois ele não estava buscando um espetáculo da minha semelhança com Cristo, mas uma manifestação do seu Cristo. Por fim, a nossa única necessidade é conhecer o Filho de Deus. Quando realmente o virmos como somatório das coisas divinas, então reagiremos contra tudo que impede o fluir de sua vida. Reagiremos sempre que encontrarmos as coisas de Deus que se tornaram destacadas da sua fonte e estão sendo mantidas como propriedades pessoais. Ao percebermos como Deus reage contra tudo que lhe é oferecido como um substituto do seu Filho, então chegamos a odiar obras mortas, assim como ele as odeia, e espontaneamente nos afastamos delas. O fato de Cristo ser o somatório das coisas divinas não é uma questão de nossa descoberta futura, é um fato para nossa aceitação atual, agora. Um reconhecimento inequívoco desse fato introduzirá nossa vida na corrente do propósito eterno. Extraído do livro 12 Cestos Cheios. Volume 1. Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.